Bom dia, Shalom. Leitura do livro de Levítico, capítulo 25, 26 e 27. Depois, Provérbios 17, do 15 ao 28. Levítico 25. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra descansará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. No 7º ano, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um ano dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si mesmo, nem colham as uvas das suas vinhas, que não foram podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso sabático. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus animais de rebanho e os animais selvagens da sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. Esses 7 anos sabáticos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra a todos os seus habitantes. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem uns aos outros. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. Ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele lhes está devendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam ao Senhor de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus estatutos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão em segurança na terra. Então, a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Caso vocês perguntem, que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a nossa colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida em caráter perpétuo, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra que possuírem, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o parente mais próximo dele virá e resgatará aquilo que o seu parente vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos suficientes para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então, poderá voltar para sua propriedade. Se, porém, não adquiriu o suficiente para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele, então, poderá voltar para sua propriedade. Se alguém vender uma casa e em uma cidade murada, terá o direito de resgate, até que se complete um ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá perpetuamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. No entanto, as casas dos povoados sem muros ao seu redor serão consideradas campo aberto.
poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão o direito de resgatar as suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles, entre os israelitas. No entanto, as pastagens pertencentes à sua cidade não serão vendidas, são propriedade perpétua deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre eles. Não cobrem juros nem lucrem com o trabalho dele, mas temam ao seu Deus, porque o seu compatriota continue a viver, para que o seu compatriota continue a viver entre vocês. Vocês não poderão lhe fazer empréstimo de dinheiro com cobrança de juros, nem lhe darão alimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o faça trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como um trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para você até o ano do jubileu. Então, ele e os seus filhos estarão livres. E ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Porque os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem cruelmente sobre eles, mas temam ao seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e fazê-los escravos para sempre. Mas sobre seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar com violência. Se um estrangeiro residente entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um de seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, porém, prosperar, poderá resgatar-se a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate, proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate, proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o senhor dele o domine com violência. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 26. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas consagradas para vocês. Tampouco coloquem qualquer pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês a chuva na estação certa. A terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens e a espada não passará pela sua terra.
Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, os farei férteis e os multiplicarei. Também guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que deixassem de ser escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, e se desprezarem os meus estatutos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixando de pôr em prática todos os meus mandamentos e sendo infiéis à minha aliança, então assim tratarei. Eu tratarei sobre vocês, trarei sobre vocês pavor repentino, pragas e febre que tirarão a sua visão e esgotarão as suas forças. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e se recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e reduzirão vocês a tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. Se, apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem nas suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu tirar de vocês o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão em um único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas nunca ficarão satisfeitos. Se, apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a se opor a mim, então, com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus santuários locais, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. Rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários. Não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra, a ponto de ficarem perplexos aos seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e desfrutará os sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático, que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem de vocês, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra dos seus inimigos, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns aos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos seus inimigos. Vocês pertencerão entre as nações, perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará.
Os que restarem de vocês apodrecerão na terra dos seus inimigos por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Se, porém, confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e a oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso deles se humilhar e eles receberem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra que, por ser abandonada por eles, desfrutará os sábados enquanto permanecer desolada. Receberão um castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus estatutos. Apesar disso, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os desprezarei, nem os rejeitarei a ponto de destruí-los totalmente, quebrando assim a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, porém, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele e os israelitas por intermédio de Moisés. Levítico 27. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial ao Senhor para dedicar o valor correspondente a uma pessoa, atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 50 ciclos de prata, com base no ciclo do santuário. Se for mulher, atribua-lhe o valor de 30 ciclos. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 25 ciclos e às mulheres de 10 ciclos. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 5 ciclos de prata e às meninas o valor de 3 ciclos de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 15 ciclos e às mulheres o valor de 10 ciclos. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se for voto de uma oferta de animal ao Senhor, tudo o que for dado ao Senhor será santo. Ele não poderá trocá-lo, nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim, caso troque um animal por outro. Tanto o substituto quanto o substituído serão santos. Se o voto for a oferta de um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que determinará o valor do animal, depois de avaliar as qualidades dele. Se o dono desejar resgatar o animal, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote determinará o valor da casa, depois de avaliar as qualidades dela. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor e a casa voltar a ser dele. Se alguém consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a sua avaliação será de acordo com a semeadura. 50 ciclos de prata para cada homem de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Se, porém, consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se a pessoa que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, deverá acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser dele. Se, porém, não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a oferta for liberada no jubileu, será santa, como um campo consagrado ao Senhor, e se tornará propriedade sacerdotal. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote calculará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia. É consagrado ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem foram compradas, àquele a quem as terras pertenciam.
Todos os valores serão calculados com base no ciclo do santuário, que são 20 geras. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Se, porém, for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando um quinto a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo seu valor. Contudo, nada que um homem possua e tenha consagrado ao Senhor, quer homem, quer animal, quer terras da sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa assim consagrada poderá ser resgatada, está destinada à morte. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, deverá acrescentar um quinto ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer nenhuma troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor, no Monte Sinai, ordenou a Moisés para os israelitas. Provérbios 17, a partir do 15, né? Do 15 ao 28. Absolver o ímpio e condenar o justo são duas coisas que o Senhor detesta. De que adianta o dinheiro na mão do tolo? Ele poderia adquirir sabedoria se lhe falta juízo? O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O homem sem juízo se compromete com um aperto de mão e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a transgressão, ama a discussão. Quem constrói portas altas, procura a própria ruína. O perverso de coração não prospera, e o de língua enganosa cai em desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a frustração do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar o nobre por sua retidão. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, pastora querida, nossa pastora Rúbia. Bênção demais. Queridos, a gente finaliza Levítico com 3 capítulos muito fortes. E Provérbios, como sempre, né? É uma riqueza, gente, extraordinária. Quanta sabedoria, né? Finalizando aqui o nosso livro de Levíticos, a gente vê no capítulo 25 falar sobre o descanso sabático, né, que ocorria a cada 7 anos, e também o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. O ano sabático, ele era estabelecido por Deus quando a terra deveria descansar. Olha como é forte esse princípio do descanso, né? Deus, ele institui quando ele cria todo o mundo, todo o universo, todas as coisas, quando ele exerce esse poder na criação, ele estabelece o dia do descanso. Como é importante a gente entender isso, né? Esse princípio do descanso é muito forte, muitas vezes a gente negligencia um ativismo, né? Aquelas pessoas que só querem trabalhar para suprir até alguma carência, até algum gatilho, né? Que a pessoa tem ali de tentar suprir algo. E o descanso é um princípio que a gente deve acessar, a gente necessita acessar.
E Deus institui o ano sabático até para a terra. Então, o ano sabático ele acontecia de 7 em 7 anos, e o ano do jubileu a cada 50 anos, né? Então, o ano sabático ele representava aqui o descanso da terra. E o ano do jubileu ele acontecia, né, nesse período aí de 50 anos, trazendo libertação, a restauração. É algo realmente muito forte a gente entender esses marcos que Deus estabelece em toda a criação, né, em toda a gerência dele no universo. Agora, Levítico 26, ele vai trazer sobre as bênçãos e as maldições, né? E aqui é muito forte para nós, queridos, nessa manhã, a gente entender isso. O Senhor, ele vai mostrar nesse capítulo, né, de uma forma bem forte, as bênçãos que ele libera sobre aqueles que andam em obediência. Então, ele vai falar sobre prosperidade. E quando a Bíblia fala prosperidade, não é apenas só valor pecuniário, né? Não é apenas dinheiro, mas a prosperidade, ela é a bênção que alcança todas as áreas da vida de uma pessoa. Porque muitas vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são extremamente infelizes, né? Porque não são prósperas em outras áreas da sua vida. Então, essa prosperidade que a Bíblia fala, ela é uma prosperidade ampla, sabe? E ela só vem, de fato, com a bênção do Senhor. Ele vai falar também sobre paz, sobre a shalom, né? Ele traz também a vitória sobre os inimigos, e ele traz ali a promessa da presença dele com o povo. Só que já é o ápice de tudo, né? A presença dele é aquilo que nós temos de mais precioso nessa vida, nesse universo. Na nossa história, a presença de Deus, ela é tudo, ela é absolutamente tudo que a gente precisa, que a nossa alma anseia, né, que o nosso ser clama com todas as suas forças. Então aqui ele traz essas bênçãos daqueles que são obedientes. E ele também vai trazer as consequências da desobediência. E aí vem a lista, né? Doenças, fome, derrota, exílio, né? E o capítulo, no final, ele também vai trazer a promessa de restauração para aqueles que se arrependem. Então, Levítico 26, ele é considerado o capítulo da aliança, tá? Frequentemente ele é considerado o capítulo da aliança, porque ele vai delinear de forma bem clara as bênçãos pela obediência e as consequências da desobediência, né? Então, a gente vai ver no versículo 4 a 5 de Levítico 26, ele vai falar sobre a chuva na estação certa, da colheita abundante. Ele vai falar depois no versículo 6 sobre a paz na terra, né, a proteção ali contra animais ferozes, contra inimigos. Ele vai falar também sobre a fertilidade, o crescimento populacional, né, tornando que a nação forte, uma nação ali que realmente ela ia crescendo em números, né, e a presença, vai falar no versículo do 11 a 12, a presença do Senhor ali sobre o povo. Então, depois, quando ele vem, ele vai trazendo ali a lista das consequências, né, é importante a gente notar, a gente entender, ali a partir do 16, do versículo 16 até o 27, ele vai falando sobre as consequências da desobediência. Mas ele traz aqui as consequências como disciplina e não como uma punição final, né? Não como um juízo final, um decreto final ali de juízo, mas é uma disciplina. Então, o objetivo, quando a gente lê Levítico aqui, é levar o povo ao arrependimento. E no finalzinho de Levítico, lá no versículo 40, 45, ele vai trazer a promessa de restauração. Então, mesmo após a desobediência, né, mesmo o povo sofrendo as consequências, o Senhor, ele traz a promessa de restauração para aqueles que se arrependem. Então, isso mostra a fidelidade de Deus à sua aliança. Porque Deus, ele é extremamente comprometido com a aliança que ele tem conosco.
Então, mesmo quando o povo falha, o Senhor, ele dá o escape, ele dá a restauração para aqueles que se arrependem. E o versículo que eu destaco hoje é o 26:13. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Olha como é forte isso. Eu vos fiz andar eretos, ou seja, né, erguidos, olhando aqui para o alto. Então a gente vê nesse versículo quando ele fala, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Isso é muito forte, queridos, a gente entender que ele é nosso. Você pode olhar e falar assim, ele é o meu Deus, e eu sou dele. É um senso e um entendimento de pertencimento a ele. Isso é maravilhoso, você saber que você é dele. Você é como a menina dos seus olhos, sabe? E ele é seu, é o seu Deus. Então aqui reafirma a soberania de Deus e o relacionamento pessoal que ele tem conosco, né? E isso aqui é uma premissa que Deus vai falar no início dos 10 mandamentos, quando ele entrega os 10 mandamentos ali para o povo, né? E aí ele fala, eu vos tirei da terra do Egito. Então aqui mostra o ato da redenção, tanto da história de Israel, como da nossa, né? Que o Egito, ele sempre vai prefigurar o mundo e o estado pecaminoso que nós estávamos. Então, esse evento, quando o Senhor, quando ele tira o povo, esse evento, ele marca a nossa identidade, né? Tanto a identidade nacional do povo de Israel, certo? Quanto a identidade espiritual de Israel e a nossa. E aí ele fala, porque antes vocês eram escravos, então ele indica que o propósito da libertação não é apenas uma liberdade física, mas é uma liberdade total, espiritual, e uma liberdade para servir o Senhor. Lembra quando ele fala, olha para Faraó, deixe meu povo ir para que me preste culto. Então é uma liberdade que a gente recebe para a gente servir o Senhor. E quando ele fala aqui sobre o jugo ele era um instrumento de escravidão. E aí esse versículo fala, né, eu quebrei o jugo. Então ele traz aqui dizendo que é ele quem quebra aquele símbolo que trazia ali aquela demonstração clara de escravidão, né? Então ele mostra aqui que ele quebra e ele traz uma libertação completa e irreversível. E o finalzinho, né? Eu vos fiz andar eretos. Então, andar ereto, ele contrasta aqui com uma postura curvada de um escravo. Simboliza o que? A dignidade, a liberdade, a restauração da imagem de Deus no homem. Deus restaura completamente a identidade, a forma como as pessoas vão te ver, né? A forma como agora a sua presença traz uma visão, né, de uma pessoa redimida, restaurada, ressignificada, uma nova identidade. Então, é muito importante, queridos, a gente entender como Deus, ele traz aqui em Levítico 26, especialmente, né, ele fecha aqui com chave de ouro. Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento com Deus, a gente quer ter um relacionamento com Ele, a gente quer as bênçãos, a gente olha sempre querendo as bênçãos, né? Mas a gente precisa entender que para a gente acessar as bênçãos, a gente precisa andar em obediência. E quando no nosso dia a dia a gente falha, a gente desobedece, a gente simplesmente ignora aquilo que nós temos aprendido, né? A gente entra num limiar, né? A gente entra numa zona de exposição. A partir do momento que você sai da zona da obediência, você está se expondo, né, a consequências que aqueles que são desobedientes provam. Então as coisas começam a dar errado, né? Você vai ficar ali exposto a ataques, porque você está numa zona onde há já uma liberação de uma palavra do Eterno sobre aqueles que estão desobedientes.
Então, a gente precisa se atentar a isso, né? E isso é o quê? É para punição final? Não, isso é para disciplina. Porque Deus disciplina quem Ele ama. Porque o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que você se desvia, se você, que você desobedece, você está correndo perigo e risco de morte eterna. Então, Deus, ele libera as consequências, né, para que você tenha ali uma disciplina e possa retornar, para que você viva, para que você desfrute da bênção, para que você desfrute daquilo que vai te dar alegria, paz, prosperidade, as bênçãos que estão liberadas sobre aqueles que obedecem. É muito claro isso. Então, a gente precisa buscar viver uma vida em obediência mesmo, no nosso dia a dia, estabelecer os princípios. Quantas vezes, né, os princípios são quebrados, são ignorados, são violados? Princípios básicos, pessoas que não dizimam, né? É algo que está ali escrito desde do início da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, fala da questão do dízimo, né? Da questão dos princípios. A questão, muitas vezes, de você servir a Deus, mas você servir relaxadamente, você fazer as coisas de qualquer jeito. Na sua relação pessoal, às vezes você é uma pessoa que mente, você é uma pessoa que no seu trabalho não é honesto, você às vezes é uma pessoa que passa alguém, né, quer passar a perna em alguém, não tem uma postura reta, uma postura digna. Muitas vezes o seu caráter é um caráter corrompido, você pega emprestado e não devolve, ou você tem que prestar um serviço para alguém e não presta com excelência, ou dá calote em alguém. Entende? São nos nossos dia a dias, tem N situações que podem surgir em que você tem uma escolha para fazer. Você sabe o que tem que ser feito, como é andar reto. Você sabe que se você... A Bíblia, ela traz, né, os dois maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente vai dissecar isso aqui, gente, a gente entende o que é viver uma vida reta. E na nossa relação com os outros, nós temos princípios a seguir. Ser uma pessoa reta, ser uma pessoa justa, né? Por temor a Deus em primeiro lugar. Então, isso vai transformando a nossa visão, a nossa mente, isso vai transformando a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Honrar os nossos pais, praticar o perdão, né? A reconciliação, evitar a fofoca, evitar a calúnia, né? Gente, isso aqui, ó, pega uma galera. A tal da fofoca, a tal da calúnia, Deus abomina isso, né? O Senhor aqui, a gente está vendo que ao longo da leitura, a gente está entendendo sobre o Shabat. Se você ainda não entende o que é o Shabat, procure saber mais sobre o Shabat. A palavra, ela traz a observância do Shabat, do descanso. Descanso é princípio. Às vezes as pessoas olham assim para o Shabat como algo que fosse peso, né? Algumas pessoas até tornaram, sim, o Shabat como peso, colocaram um monte de regras sobre o Shabat. O Shabat é uma bênção, é um presente. Outro ponto é a gente exercer gratidão a Deus, sabe? Muitas vezes a murmuração, ela é algo que ela fecha os céus sobre a sua vida. A pessoa que só está sempre reclamando, ó, ai, tá tudo pesado, tá tudo difícil, é muita guerra, é muita luta. Agradeça mais. Agradeça, comece a olhar para as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Todos nós passamos por período de provação. Deus, ele testa o nosso coração. Mas se você aprender a ser grato no meio da provação, as coisas vão se tornar mais leves. E muitas vezes você vai acelerar o tempo da sua prova. Então, reconheça diariamente as bênçãos do Senhor. A gente começa o maná sempre agradecendo. A gente levanta, a primeira coisa que a gente faz, antes de comer a palavra, a gente agradece. Então, é estabelecer isso, confiar na provisão do Senhor, evitando a ansiedade excessiva, né? Então, queridos, é isso, é a gente viver uma vida buscando sempre viver em obediência, né? E que o nosso comportamento reflita o caráter de Cristo. Que a gente possa sempre mergulhar
na palavra, entender mais, conhecer mais, ter sede e fome dela, né? E praticar o autoexame. A gente precisa praticar o autoexame. Levítico 26, ele traz isso para nós. Como é importante a gente se analisar, né? E buscar o arrependimento, entender que nós temos essa saída maravilhosa, esse escape maravilhoso, que isso é graça. Quando Deus estabelece ali as bênçãos e as consequências, né? As consequências a gente entende que é uma forma de disciplina para o nosso bem. E ele traz o arrependimento como forma de restauração do homem. A gente vê o tamanho da graça de Deus, do amor de Deus, como ele é comprometido com a aliança que ele tem conosco, né? Então, João 14:15 vai dizer assim, ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se realmente você ama o Senhor, você tem essa aliança com Ele, você deseja estar com Ele e, de fato, ser dele e poder chamar Ele como seu, você vai atentar à sua palavra e obedecer aquilo que Ele tem te instruído. Porque você é o principal beneficiário de tudo. Então, viver em gratidão pela redenção, por essa salvação que nós temos nele. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E estaremos juntos, firmes e fortes no propósito, até o final. Vamos junto. Eu não largo vocês, vocês não me largam. Nós estamos aqui, ó, firmes e fortes. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Bom dia. Até amanhã.